A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Estamos aqui juntamente com esse jovem valoroso, o Gustavo, falando com todos, pastor Jaime Josué. E hoje nós vamos relatar aqui um testemunho especial da vida desse jovem, o que Deus fez na vida dele, o milagre que Deus operou na vida do Gustavo. E ele vai contar para o povo de Deus acompanhar aí o que Deus pode fazer através das orações, através do milagre, da intercessão da mamãe, dos irmãos, do povo de Deus. Pai do Senhor Jesus, Gustavo, o seu nome completo bem certinho. Gustavo Carvalho Ferreira. Gustavo Carvalho Ferreira. Então, Gustavo, nós estávamos conversando um pouquinho antes e o irmão estava relatando que sobre a saúde, o problema dele foi de meningite, é isso mesmo? Isso, a meningite bacteriana. E apareceu isso, nunca teve. Eu estava perguntando para ele, Gustavo, você teve algum problema antes? E ele contando que nunca teve, desde a infância. E quando ele foi para o quartel, aí começou a passar mal lá no quartel. E ele vai relatar para os irmãos mais ou menos como que aconteceu. Foi em que ano isso, o Gustavo? Conta para os ouvintes, para quem está acompanhando, em que ano que foi isso? Como que aconteceu? Quanto tempo que você já estava no quartel e depois que aconteceu isso aí? Agora esse ano, já fazia já uns 5 meses que eu estava ali no quartel, quando começou, né? Sim. E ali quando começou foi logo quando eu fui pro campo ali. Foi pro campo. E quando você foi pro campo, você estava tudo normal, tudo Sim, tranquilo? Tudo normal, tudo tranquilo. E quando você daí voltou, eu vi que o irmão tinha relatado, quando você voltou você tinha uma... Como que chama no quartel? É guarda? Isso, tem a guarda lá que a gente tira serviço. Tira serviço. E o que foi que aconteceu? Conta para o pessoal que vai estar acompanhando. O que foi que aconteceu lá nesta guarda? Você falou que parece que fica 24 horas. Isso, fica 24 horas na guarda. São 2 horas na guarda, 2 horas no banco e são 2 horas no caso dormindo. Sim. Ao decorrer ali da madrugada ali, como eu tinha relatado ali, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu já estava com muita febre. E na guarda ali eu acabei desmaiando várias vezes. Aí eu acabei passando lá pra cima lá que eu não ia aguentar ficar na guarda. Só que eles não ia conseguir me trocar na hora. Aí eu fiquei até o final da guarda. E naquele dia, eu não moro na Lages, né? Eu moro aqui no Correia-Pinto. Sim. Naquele dia eu tinha ido com o carro do meu pai pra lá. Aí, beleza, acabou a guarda, tudo. Eu lembro que eu entrei no carro, liguei o motor, tudo. E eu lembro que eu tinha arrancado aquela hora com o carro. Ô Gustavo, mas quantas vezes você desmaiou mesmo? Foi várias vezes, mais de 5 vezes. Na guarda? Isso, mais de 5 vezes. Mas essas dores de cabeça você nunca teve antes? Não, nunca tive antes dor de cabeça. Como eu tinha dito ali, problema com saúde eu nunca tinha. Nunca tinha entrado no hospital. Nunca tinha entrado no hospital. Problema com saúde. E daí aquele dia você estava na guarda, você pegou o carro para vir embora, você passou mal lá, e aí você pediu autorização pro comandante, alguém lá da... Quando eu saí, geralmente no final de semana você não precisa ficar lá, né? Eu entrei na sexta para sair no sábado. Sim. Aí quando eu saí eu já podia vir para casa. Sim. Então eu saí, quando eu vim para casa, no momento, né? Eu me lembro que quando eu saí de Lages ali eu desmaiei de novo. Mas dentro do carro? Dentro do carro, com o motor ligado, dirigindo. Na BR já? Na BR já. Ali já na BR, já tinha desmaiado e quando eu acordei no pedágio. Eu acordei só para pagar o pedágio. Como assim? Você saiu lá de Lages, quando você chegou no pedágio dá o quê? Uns 15, 20 quilômetros? Dá uns 15 quilômetros. De lá do quartel... Desmaiado. Você não lembra de ter dirigido? Não lembro de ter dirigido, não lembro o que aconteceu. Eu lembro de eu ter embarcado no carro, depois de entrar no exército, ligado o carro e me arrancado. Só isso que eu lembro. Aí foi indo, do nada apagou. É como se tivesse dormido. É como se eu tivesse dormido. Aí quando eu acordei ali no pedágio, eu paguei o pedágio, tudo certinho, eu já achei estranho já. Aí quando eu passei o pedágio de novo, eu voltei a desmaiar. Mas me diga uma coisa, como que você chegou no pedágio, mas como que você acordou no pedágio? Você parou o carro? Foi tipo um susto. Tipo um susto. Porque eu lembro que eu tinha ligado o carro ali no quartel e acordei no pedágio. E eu já acordei, foi tipo um susto. Meu Deus do céu, que situação. Aí você pagou tudo que tinha que pagar? Eu paguei o pedágio, passei o pedágio e logo em seguida eu voltei a desmaiar. E quando eu acordei de novo, eu olhei ao redor e assim, tava no portão de casa já. Você não lembra nada disso? Não lembro nada. Desses dois tempos desses dois acontecimentos, desses dois intervalos que aconteceu ali. Você não lembra? Não lembro. Para quem está acompanhando, de Lages
Lá de Lages a Correia Pinto é mais ou menos 30 quilômetros. 30 quilômetros. 30 quilômetros. Então, para quem está acompanhando, fique imaginando. Eu, quando fiquei sabendo do testemunho do Gustavo, eu estava lá em Videira. Quando eu fiquei sabendo do testemunho dele, eu falei para os irmãos, falei, não, esse testemunho nós temos que gravar. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do Gustavo e para todos que vão estar acompanhando. O que acontece, Gustavo? Então você chegou em casa, aí relatou para a mãe, para os familiares? Eu cheguei em casa muito, muito mal. Minha mãe viu como é que a situação que eu cheguei ali, só que eu cheguei assim com a cabeça explodindo mesmo, assim, não aguentava mais de dor. Eu cheguei em casa, daí minha mãe falou, quer que eu te leve lá no hospital? Eu falei, não, me dá um remédio, eu vou dormir um pouco, né, porque eu fiquei a noite acordado ali, eu achei que podia ser por causa disso. Aí eu peguei, tomei o remédio e fui dormir. Aí lembro que eu acordei 8 dias depois. 8 dias depois? 8 dias depois. Daí eu fiquei os 8 dias na UTI, os 8 dias que eu fiquei na UTI, a minha mãe achou eu caído no quarto lá no dia seguinte, já quase morto já. Daí eu fiquei... Aguenta um pouquinho, nós vamos dar uma olhadinha ali. Já voltamos falar com você. Vamos então continuar com todos. Nós paramos ali nos 8 dias no hospital? 8 dias ali na UTI e 9 dias no quarto. 8 dias na UTI e 9 dias no quarto. 9 dias foram no quarto. O que foi que diagnosticaram? O que eles falaram para você, para a mãe, nesse decorrer quando você foi internado? Foi quando eu fui internado ali, eles deram como foi a meningite bacteriana. Aí acabaram avisando a família tudo ali e eu tava muito mal. Nesses dias ali passei por muito tratamento, muito medicamento. Como eu nunca tinha passado por essa situação, né? Nunca tinha pegado doença nenhuma, então pra mim foi muito traumatizante isso aí que aconteceu. A mamãe tá aqui, pra quem não sabe, a mamãe tá ali. Irmão, o que foi que os médicos falavam? Eles não davam muito recurso assim? Não, no momento que eles falaram, eles disseram que era muito grave e que, pelo coisa deles, ele só sobreviveu porque foi um milagre ou porque ele era muito jovem, porque não tinha chance de ele sobreviver. Então, a mamãe está relatando ali, de repente alguém não conseguiu escutar, mas os médicos falaram que foi um milagre por ele sobreviver, ou por ele ser muito jovem, ou qual era o outro motivo, irmã? Ou foi um milagre. Ou foi um milagre. Ou era muito jovem, ou foi um milagre. Mas eu consigo ficar com a mão de Deus, porque independente de tudo que aconteceu, se não é a mão de Deus, a gente não é nada se não for as mãos do Senhor. E daí os médicos deram esse diagnóstico, a mamãe foi para a oração, né, irmã? Socorro, pedir socorro de Deus. E daí, família inteira orando. A meningite bacteriana, se ela não te mata, ela te deixa com sequela. Com sequela. E eu, graças a Deus, eu não morri e não fica nenhuma sequela. Nada. Eu me sinto totalmente bem, saí do hospital ali. Você se sente do mesmo jeito que era antes? Do mesmo jeito que era antes. Graças a Deus. Aí logo quando eu saí ali já do hospital, a gente já veio aqui pra igreja, agradecer a Deus, né, que Vieram nada disso tinha acontecido sem ele. Glória a Deus. Graças a Deus eu tô aqui, bem tranquilo. Ô Gustavo, o que você tem para falar para quem vai estar acompanhando lá? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Para quem não sabe, irmãos, o Gustavo está dando o início na caminhada, está frequentando a igreja junto com a mamãe, com os irmãos aqui em Correia Pinto, Santa Catarina, mas então ele vai dar uma palavra de repente de fé, de esperança. O que você sentiu naqueles momentos que você estava passando, todo aquele momento de hospital, tudo aquilo, o que passava na sua cabeça e o que hoje você tem para falar para alguém? Bom, eu digo para todo mundo ter fé, e isso é bastante importante. Eu, quando eu estava lá no quarto, eu estava num quarto que eu fiquei uns dias sozinho lá. Sim. E eu tive bastante tempo para refletir ali. E eu, na verdade, sem Deus, eu vi que a gente não vai para frente, porque parecia que eu falava com ele e ele me escutava ali. Teve um momento ali que ele tinha uns irmãos que também iam orar por mim lá no hospital. Ia lá, eles perguntavam se eu queria oração, eles oravam por mim. E logo quando ele saiu do quarto eu ficava pensando enquanto Deus é valioso pra gente. Às vezes a gente demora a perceber, cai na real, mas sem Deus a gente não é nada. E eu tive muita fé quando eu tava lá no quarto, pensava bastante em Deus, eu orava muito e falava bastante com Deus lá. Graças a Deus. Deus te abençoe, Gustavo. Amém. Por esse lindo testemunho e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus abençoe a todos. Vamos com esse lindo louvor agora.